Olá, meus caros. Hoje proponho mais uma discussão. Falaremos sobre a questão da justiça em Platão. Sou o professor Fernando Almeida e convido a todos para mais um debate sobre filosofia do direito. Bem, quando pensamos no antigo mundo grego e em sua teoria do conhecimento, pensamos naquilo que determinou o pensamento filosófico dali para frente. E quando pensamos em política e direito, da mesma forma, as bases do pensamento que Atenas nos deixou de herança influem radicalmente na contemporaneidade. Isso porque conceitos centrais a serem trabalhados nos 5 séculos anteriores era comum, dizem respeito à ideia de justiça. Um elemento que, ainda que trabalhado de forma inata ou focado na ação, tinha em si aquela ideia chamada de areté, né? Ou seja, a excelência, a virtude. Em Platão, em seus diálogos na Academia de Atenas, pensar em justiça era pensar uma questão de fundamento de virtude. A ideia de justiça pressupõe uma fórmula de virtude, tanto em sua fundamentação quanto em sua identificação. Observar a justiça é algo que deve ser observado fora do espectro das opiniões, mas sim sobre a ideia e a observação dos saberes. E nesse ponto em que temos toda a primeira preocupação platônica que vamos discutir aqui hoje, que envolve a polis, envolve a governança, envolve a degeneração da polis e o debate sobre os sofistas. Na Atenas daquele tempo, em seus debates públicos, a figura do sofista apresentou fundamental relevância porque a defesa platônica sobre o amor ao conhecimento era antipodal ao comportamento sofista que, em contrapartida a uma remuneração, vendia-se principalmente uma estrutura de manipulação de opiniões sobre o telos argumentativo em que o cliente, ou melhor, aquele que debateria em praça pública por meio da democracia, tinha em seu intento. E se isso acontecia, a função, o resultado, a estrutura virtuosa de definição da polis justa para Platão ficava impraticável, uma vez que o resultado do argumento não era sobre o paradigma do conhecimento, mas sim sobre o interesse de fixação estratégica de uma opinião. Mas para que isso fique claro, devemos observar o que encontramos no título primeiro. Né, de uma das principais obras platônicas que a gente vai discutir aqui, né, que vai trazer o personagem Sócrates em um debate maiêutico com os sofistas sobre justiça e Estado. Essa obra que a gente está dizendo aqui, naturalmente, por conhecimento de todos, é aquela denominada em português como a República. Mas aqui eu já lanço uma primeira pergunta. Será mesmo que a gente pode observar o título original, que é Politeia, com esse fundamento romano de coisa pública, de res pública, de república? Bem, pelo menos não é como eu leio essa questão. A gente deve considerar que a fundamentação latina tem um caráter mais prático e principalmente objetivista, que inclusive, quando a gente pensa nos romanos se apropriando de conceitos filosóficos e teológicos da Grécia, desse tempo, né, temos por eles uma radicalização vulgar de seus preceitos para objetivá-los. Por certo, a ideia de coisa pública tem um fundamento objetivamente antitético ao conceito de privado. Ou seja, aquilo que é público é pressuposto pelo bem, pelo um objeto jurídico, que se apresenta tanto no âmbito privado quanto relativo ao Estado. Então, o conceito até hoje utilizado sobre a diferenciação entre público e privado até no direito contemporâneo. Veja-se, por exemplo, uma citação clássica de Pontes de Miranda. O adjetivo público está na dicotomia público e privado, em sentido de em relação com o Estado, sem ser necessariamente direito construtivo e constitutivo do Estado. Direito público e direito privado podem emanar igualmente da lei que o Estado faz. Ambos pertencem ao círculo social do Estado. Mas as regras jurídicas que se dizem de direito público são regras jurídicas cujo sujeito ou cujo objeto está em relação imediata com o Estado. Observem,
que tanto no direito contemporâneo, que traz essa herança do direito romano, nos dois casos existe o bem jurídico, o objeto determinado, que se determina quanto ao seu titular, aquilo que se refere à pessoa ou ao Estado, ao sujeito de direito ou ao Estado de direito. Isso que determina o caráter da titularidade. Dessa forma, a República Romana, a ideia da coisa pública, se forma como aquele sujeito derivado da norma que se coloca como titular de direito público em relação aos seus bens e sua administração. Nada mais que isso. Já por outro lado, a Politeia apresenta um conceito um pouco mais complexo. Então, primeiramente, vamos tentar se concentrar na sua tradução. Politeia tem um sentido mais relacionado com a forma de determinação política de seus cidadãos. Uma fórmula de atividade daqueles que se prestam à polis, que por si tem um caráter de pluralidade. Isto é, por politeia, temos uma formação de um espaço comum de política. E por comum, devemos observar uma função específica daquilo que se faz sobre a negação de uma detenção de um domínio específico. Ou seja, por comum não temos uma relação com o bem como na estrutura romana e contemporânea. Não temos uma estrutura de titularidade do bem. Temos um caráter de formação política daquele âmbito comum. E é essa ideia de comum que se apresenta na preocupação platônica, porque é na atividade dos interesses individuais que alteram a função do comum que deve estar o problema da degeneração da própria política e, por consequência, a degeneração da possibilidade de enfrentamento de uma virtude de justiça. Isso porque, novamente, diferente do conceito de República Romana, que faz uma independência entre o privado e o público, a politeia necessita de uma dependência dialética e necessária com o conceito de oikos, ou seja, a representação do domínio de poder da casa. Mais uma vez, não se trata de um privado relacionado à titularidade do bem da casa, mas o espaço de poder determinado e a forma como a atividade de exercício se dá no âmbito da casa, ou pela estrutura ateniense do chefe da casa, onde ele se determina seu poder. Entre a politeia e o oikos temos uma relação íntima e estatuída na função social do cidadão. O que eu posso dizer? A forma de determinação daquilo que esse cidadão se estende seu oikos é aquilo que ele deve apresentar como um atributo de entrega na politeia, no seu comum. Como reflexo da sua casa, o cidadão deve renunciar ao seu interesse egóico e se concentrar naquilo que deve entregar para a polis, para que essa polis seja determinada em harmonia comum. A função do oikos é o apocalipse da função social da politeia. E é aqui que se firma o problema da polis, pois a tendência do oikos deve ser a da não observância com a função social da polis, e sim pelo seu exercício de poder sobre o livre exercício da casa, ou seja, a permanência da opinião própria em detrimento da sabedoria. Essa atividade de relações do oikos sobre a politeia, sem preocupação com o que a gente vai chamar de saberes reflexivos, gera manutenção e a prevalência daquilo que podemos determinar como uma chamada polidoxa, ou seja, um senso comum, uma opinião comum, uma média da opinião pública. E essa opinião é o pressuposto da degeneração política. Vamos lá. Essa doxa, essa opinião, está em uma dimensão diferente dos saberes. Saber implica reflexão e conhecimento, apreensão e dedução das questões a serem observadas. Já a opinião se faz no chamado solipsismo dos próprios interesses, da visão distorcida dos desejos, dos elementos viciosos por si, que não concentram nada a não ser a visão própria e egoísta sobre os próprios desejos, e de tal forma a insistência no mundo das opiniões, daquilo que se vê, do solipsismo. Ainda mais quando se trata, como na Atenas democrática, de opiniões livres, formadas na democracia, no que para Platão será um mecanismo de um mundo criado por meio de entidades. E por entidades, a gente pode entender o modelo de um mundo material baseado nas percepções, limitados por meio do acesso imediato e puramente estético ao plano terreno. Ou seja, uma visualização ausente de dedução e reflexão. Uma simples opinião. Em outras palavras, é um aprisionamento em um plano sem conhecimento.
A opinião por si é desalinhada do conhecimento, uma agressão à verdade virtuosa. Por consequência, uma polidoxa pode até nomear um ato de justiça, mas o que terá é, no mínimo, o resultado da vingança, ou seja, um ato solipsista sobre aquilo que se entende sobre justiça sem deduzi-la, no plano do interesse privado. Oikos. Se a opinião se generaliza, temos uma generalização da negação ao conhecimento, gerando por conseguinte uma poli destituída de virtude. Uma pergunta então: como se faz a proposta de uma função social da polis por meio de uma dialética entre politeia e oikos, sendo que o interesse do oikos é o solipsismo e a opinião, ou seja, uma tendência da visão do corpo físico do terreno? Vide a conhecida experiência da caverna. Bom, a gente tem que ir com calma. Para entender isso, primeiramente a gente tem que diferenciar dois planos de poder, uma vez que toda essa discussão são sobre âmbitos e sobre espaços de poder. Em grego, temos pelo menos duas fundamentações para poder, né, quais sejam kratos e arché. Por arché, temos um poder de inerência, um poder que nasce da legitimação naturalística do poder. Trata-se de um poder que não é concedido, mas reconhecido por legitimidade. Veja-se, por exemplo, na ideia da monarquia. O rei, o mono, o único, ele tem o poder determinado por sua legitimidade. Ou seja, o seu sangue, a forma teológica, enfim, não há uma nomeação. Tem um direito natural presente na sua forma de poder. Por outro lado, o kratos se faz na esfera da validade. Ou seja, uma concessão, um ato externo que atribui poder a algo ou alguém, que se faz por meio de uma relação normativa anterior que fundamenta-se e baseia-se por um pressuposto de condição de nomeação. A partir desses conceitos de poder, a gente já pode começar a entender as relações que Platão vai nos dar como a degeneração da governança, da forma de poder, para que a gente possa entender o procedimento em que essa forma de prescindibilidade do conhecimento e amor à opinião pode gerar a forma de Estado. Vamos pensar que num plano inicial, no auge da sociedade política, em que o comum se determina por meio da função social baseada na virtude e da justiça, a sociedade se encontra sob um governo timocrata, ou da timocracia. Bem, timo pode ser traduzido como honra, em estruturas básicas. E assim a gente pode de fato observar a ideia de timo. Esse governo tem como seu princípio dominante as honrarias. Ou seja, é kratos, né? É um poder de kratos, é uma timocracia, porque o poder é atribuído àquele sujeito às quais se concentra em si honra suficiente de entendimento de uma polis saudável. Ou seja, ele é passível de honras a ter um conhecimento sobre a polis. Esse sujeito é passível. Por isso a gente não deve confundir uma timocracia conceitualmente com uma monarquia. Isso porque a monarquia não, como já dito antes, se dá para uma arché, ou seja, uma motivação de legitimação. Não implica que o monarca tem em si necessidades axiológicas de uma timocracia, de uma honraria, né? Esse timocrata, por sua vez, se concede o poder por sua relação fundamentalmente virtuosa. Ele recebe esse poder por aquilo que ele se torna pela honra. Porém, aí a gente começa os problemas. Quando esses valores se tornam objetos de uma doxa axiológica, ou seja, a honra como conceito virtuoso se torna objeto de desejo, de acúmulo de honrarias, como fundamento simbólico de diferenciação entre sujeitos, principalmente, né, a diferenciação entre sujeitos, isso atinge um senso comum, ou seja, essas honras são entendidas por uma doxa comum, né, por uma opinião comum como legítimas, né, de atribuição de diferenciação, de gestos de diferenciação, se vê que esse acúmulo de honras passa a ser uma determinação de poder como elemento de status políticos. Temos então a primeira degeneração da polis. O poder reivindica-se como uma forma legítima àqueles que acumulam honrarias. Os poucos que acumulam agora se fazem legítimos para ocupar o poder. Temos aqui então a forma oligárquica, a oligarquia, né? Essa arché dos poucos. Veja-se que ainda os poucos e separados sejam detentores dessas honras criadas, dessas honras acumuladas, temos um fundamento de arché sim,
para sua detenção, uma vez que se dá por meio de legitimidade, não de concessão. Isso significa que não basta a tomada do poder, necessita-se de um senso comum, um consenso geral, uma opinião pública, que estes são legitimados por acumularem essas honras. Porém, justamente por opinião não ser um saber e o solipsismo ser mutante, a forma do poder de diferenciação desses poucos acaba sendo invejado. As formas de honraria acabam sendo manipuladas e os muitos começam a desejar esses timos produzidos. E ao desejar, eles começam um procedimento dóxio de criticar, articular o poder. Como aquele procedimento quase naturalístico da luta de classes moderna na Revolução Industrial. Né? Aquele sujeito do comum se vê em um lugar de injustiça. Mas em Platão esse comum não é observado em seu saber, como por exemplo uma consciência de classe no modelo marxista, mas sim numa opinião comum, né? Numa opinião pública, que vai produzir mais uma vez pela opinião, pela doxa, uma degeneração chegar mais uma vez, que para Platão é a tomada do poder pela opinião do que é comum, de forma que liberdades de opinião se fazem fundamentadas pelo solipsismo. E, por sua vez, chegamos ao governo da opinião de todos, ou seja, a democracia, que para Platão é a penúltima via de degeneração da política que estatui a opinião como regime de verdade. Para Platão, claramente um antidemocrata, a democracia é um problema imediato. A mesma democracia que matou Sócrates e incendeia Atenas naquele momento, ela já nasce de um paradoxo. Né? Vamos pensar a partir disso. Né? Pense na palavra demos e kratos. Né? Demos é uma palavra que não deve ser imediatamente traduzida como povo. Isso porque a gente tem ao menos duas palavras gregas que definem essa ideia, qual seja demos e óculos. A diferença entre elas é que óculos determina um conjunto de pessoas que se autodeterminam, ou seja, elas se reconhecem como uma multidão, como uma união de pessoas, enquanto demos trata de um conjunto de pessoas politicamente qualificadas, ou seja, assim como a ideia de cidadão, essas pessoas têm uma forma externa de concessão, né? Uma concessão qualitativa sobre a sua função na cidade-estado. Elas são qualificadas politicamente como membros daquele espaço de poder. Quando temos a democracia como conceito, em Platão, temos uma contradição em termos. Isso porque o termo demos, ele necessita de uma qualificação externa, né? E o kratos necessita de uma validade externa. Veja-se, se temos o poder de validade exercido por um grupo de pessoas validadas pelo poder, resta a pergunta: quem dá o poder ao demos? A resposta seria o kratos. Mas ao mesmo tempo, quem exerce o kratos? A resposta seria o demos. Mas se um precisa do outro para existir, onde se encontra a gênese? O kratos cria o demos e o demos cria o kratos ao mesmo tempo? A democracia apresenta-se como um paradoxo de genealogia. Então, para Platão, essa via ela tem a tendência de ser autodestrutiva. Ela não vai criar nada senão crise, de tal forma que o caos, a desordem vão clamar por um ato messiânico de salvação. Vai clamar por um extramuros, por um salvador, alguém que resgate a ordem da polis, dessa democratos, que justamente pela sua função genealógica impede sua existência, vai gerar uma anarquia. Não nos termos de Bakunin, né, mas no termos de ausência de nenhuma legitimidade. E essa estrutura vai clamar por uma estrutura messiânica de aclamação. E essa aclamação vai ser feita por um senso comum de desespero. E vai fazer a quarta degeneração política, criando a elevação do sujeito fora dos espectros de conhecimento, mas de uma relação de identificação das opiniões ausentes de saber. Com isso, a gente vai chegar no fundo do poço platônico, que vai ser a tirania. E com isso vai haver um pêndulo histórico enquanto a polis se basear na não produção de saberes e sim na produção de doxas. É um pêndulo histórico de degeneração política pela ignorância dos saberes e da prevalência das opiniões. Na democracia ateniense, quando Platão vê a venda de argumento na Praça da Politeia pelos sofistas, ele vê a opinião sendo escancarada como ato antipodal ao conhecimento dos saberes. De tal forma, Platão é assertivo. Pela própria forma da degeneração, temos o apocalipse estético da política. Ou seja, se vê na crise
que se revela uma tentativa de mudança. Porém, se essa é baseada no solipsismo, só cria mais degeneração. Por isso, o fundamento de que há um meio de criação de governos baseados em uma harmonia e uma dialética entre Orcus e a Politeia, ela deve, para existir, ser baseada em uma superação, não de distinção oligárquica, mas de função social. Ou seja, cada membro da polis deve entregar à polis aquilo que pode dar, e assim deve haver um reconhecimento da função social do sujeito quanto à sua possibilidade de produção de justiça. Para isso, Platão institui um modelo que ele vai chamar de modelo de almas, né, que podemos entender justamente por conhecimentos distintivos das entidades baseadas na opinião solipsista visível do terreno, né, uma fórmula de superação do aprisionamento do plano terreno. Estas almas elas devem ser distribuídas baseadas em capacidades de entrega à polis, de forma que separadas pela capacidade do saber, ou capacidade da coragem e a capacidade da temperança. No primeiro movimento, temos a chamada alma de ouro, né? Aquela que tem capacidade de reflexão e conhecimento dos saberes, né? Sem deixar que suas emoções pessoais, o seu solipsismo de desejo, atuem e se transformem em simples doxas. Depois a gente vai ter a coragem, né, que vai ser dedicada à alma de prata, que se justifica em um conhecimento estratégico, não um conhecimento completo. Né? Não aquela pessoa que tem a capacidade do saber completo, mas do saber estratégico, que vai ser dedicado à guerra, à segurança. Né? Vai firmar assim o soldado que oferece a polis do seu peito. E por fim a gente vai ter a alma de bronze. A alma de bronze vai ser fundada por certo no trabalho, né? No trabalhador, naquele que atua, que justamente pelo seu excesso de tempo no trabalho tem menos possibilidade de reflexão para Platão. E já que é assim, o que ele deve dar à polis? Ele deve dar à polis sua temperança, sua moderação e a justiça não como fim, mas como esforço daquilo que pode ser doado nos seus atos, no seu trabalho e o que pode ser doado, entregue à polis por meio da sua labuta. E dessa forma se faria um governo justo. Né? Para Platão, a alma de ouro, ou seja, o sábio, ou ainda melhor, o rei filósofo, né? Ele pode governar não baseado na sua vontade opinativa, mas no acúmulo de conhecimento, né? Na estrutura dos saberes. Né? Tendo assim alguém capaz de propor pelo plano das ideias, né? Pela reflexão da busca pela virtude completa presente no plano das ideias, um governo virtuoso. Toda essa estrutura vai ser feita por um plano de excepcionalidade, mas isso fica para uma próxima discussão. E por hoje, eu espero que essa discussão tenha pelo menos incitado boas reflexões, né? E espero os seus comentários, as suas críticas, problematizações, abaixo aqui nos comentários. Peço que não se esqueça de curtir o vídeo e, se for de seu interesse, compartilhe o canal para que esse debate cresça mais ainda e a gente possa ter uma reflexão ainda maior sobre essas questões. Obrigado a todos e até a próxima.